Boa noite. O vice-presidente do Governo tem-se desdobrado em reuniões para resolver os assuntos pendentes com o Governo da República. Entre eles estão o subsídio de mobilidade e o novo hospital. Pedro Calado é o convidado da entrevista de hoje. Muito boa noite, Sr. Doutor. Como é que estão as negociações em torno deste modelo de mobilidade? Boa noite a todos, caro Virgílio. Obrigado pela oportunidade que nos dão de vir aqui explicar um bocadinho tudo o que se tem passado. As reuniões acho que têm corrido muito bem. Acho que temos tentado passar para o Governo Central, para o Governo da República, tudo aquilo que nos preocupa. Aquilo que nós assistimos é que, enfim, fruto de toda a conjuntura política que temos estado a assistir, o Governo Central não tem tido grande preocupação com os grandes problemas da região autónoma da Madeira. E tem feito perdurar no tempo um bocadinho a resolução de algumas situações. O subsídio de mobilidade é um dos pontos que nós temos aqui em discussão. A questão do hospital é outra, bem como uma série de questões que se prendem com a dívida da região. Quando nós tomamos posse, ou quando houve esta remodelação governamental, à questão de, enfim, pouco mais de um mês e meio, uma das coisas que eu disse logo que iria fazer era encetar o caminho do diálogo institucional com o Governo da República, porque percebi que através da oposição nós não íamos longe. Portanto, a nossa oposição está mais preocupada com alimentar folhetins políticos do que propriamente encontrar soluções. É uma crítica que faz ao PS Madeira? Faço uma crítica generalizada a todos os partidos da oposição, sobretudo aqueles que estão com assento na Assembleia da República, porque já são 2 anos e meio desde que esta legislatura se iniciou e nunca vimos uma medida que viesse proteger os interesses dos madeirenses. Portanto, todas as medidas têm tido um caráter muito político. E eu acho que nesta altura, é aquilo que eu tenho dito nas reuniões que tenho tido com os ministros em Lisboa, e faço aqui um parênteses, só para dizer que a abertura tem sido muito positiva, tem havido um diálogo muito institucional, o que me leva a pensar ou a reforçar a minha ideia inicial, que realmente andamos 2 anos a perder tempo. E os partidos da oposição, que é uma crítica que eu faço aos partidos da oposição que têm aceito na Assembleia da República, é que em vez de perderem tempo com dialética política, podiam ter perdido tempo em encontrar soluções para os problemas da região. E o mais engraçado é que agora que se iniciaram esse diálogo, essas discussões a nível nacional, encontram soluções ou começam-se a abrir caminhos e vem logo a oposição dizer que, afinal, também já tinha tentado encontrar esse caminho e, afinal, também concordam. Enfim, é aquilo que nós temos. A ideia é que os madeirenses paguem apenas 86 euros na altura da compra do bilhete. Isto fica muito ciente aqui que o Governo Regional, agora, e mais do que nunca, vai se preocupar com uma coisa muito simples. Em vez de perder tempo ao ouvir a oposição, isso tem que o fazer a nível da Assembleia Legislativa Regional ou da Assembleia Legislativa da Madeira, vai perder tempo único e exclusivamente a encontrar soluções a nível nacional para os problemas da Madeira. E é isso que nós temos feito. Isso quer dizer que o Sr. Vice-Presidente vai estar mais vezes em Lisboa? Se for preciso, já disse isto, eu vou todas as semanas a Lisboa reunir com o Ministério, seja com quem for. Nós estamos há 1 mês e meio em funções e já reunimos com o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, com o Ministro das Finanças. Tivemos com o Secretário de Estado das Finanças, tivemos já com a Ministra do Mar. Enfim, já tivemos com a administração da TAP, com a administração de outras companhias aéreas. Tudo o que nós pudermos fazer para encontrar soluções para os problemas, nós vamos fazer, e é isso que temos feito. Portanto, nós no período de 40 dias, sensivelmente, já abrimos muitas portas. Por exemplo, a questão do hospital. Já lá vamos à questão do hospital, mas relativamente a esta questão da mobilidade, a ideia é colocar os madeirenses a pagar apenas 86 euros sem ter que esperar por reembolso. Como é que reagem as companhias aéreas como a EasyJet e a TAP? Esse seria e será o modelo ideal. Depois de estarmos 1 ano e meio à espera, depois da região autónoma da Madeira, ou o Governo Regional ter estado 1 ano e meio à espera, que o Governo da República fizesse um grupo de trabalho para tentar resolver o problema do subsídio de mobilidade, nós conseguimos, não através enfim, de uma resolução atempadamente ou concreta, conseguimos, junto do Sr. Ministro dos Equipamentos e das Infraestruturas, marcar uma reunião com muita urgência, pedir uma reunião de trabalho, definimos logo nesse dia um grupo de trabalho esse que já começou a trabalhar. Na próxima semana vão estar reunidos em Lisboa já os representantes do Grupo de Trabalho da Madeira com os representantes do Grupo de Trabalho do Ministério.
Inicialmente tínhamos previsto um grupo de trabalho de 4 pessoas, já reforçaram esse grupo de trabalho, portanto 2 do continente, de uma área generalista, mais 2 do Ministério das Finanças e do nosso lado também. Mas esta semana vamos estar já em Lisboa a trabalhar muito objetivamente na resolução desse problema. Qual é o objetivo? O objetivo é pôr os madeirenses e porto-santenses a pagarem único e exclusivamente o valor respeitante ao subsídio de mobilidade, 86 ou 65 euros no caso dos estudantes. E tentar aliviar esta carga burocrática que existe, que é estar a fazer uma viagem, esperar 60 ou 90 dias, depois ir para os correios, naquelas filas de espera, apresenta documento, não apresenta documento, traz fatura, falta o descritivo na fatura. Enfim, hoje em dia isto já nem se justifica, porque já temos meios eletrónicos mais do que suficientes e capazes de desenvolver esta situação. Mas a EasyJet já disse que não tinha um sistema informático capaz de responder a esta exigência. Mas a questão da EasyJet e das outras companhias é outro tipo de problema. Não é que eles não aceitem receber diretamente do Estado? Não, do cliente, do cidadão. O que eles não podem ficar à espera é de receber depois do Estado daí a 60 ou 90 dias. E nós compreendemos isso, portanto é uma questão que, enfim, tem a ver com as tesourarias das empresas e hoje em dia é muito difícil estar à espera 60 ou 90 dias, sobretudo nestas empresas low cost. O que é que se tem que fazer aqui? Encontrar uma solução que faça com que o contribuinte pague o valor mínimo, mas que se possa dar à empresa o valor do diferencial para o custo da passagem, mas sem que ela tenha que estar à espera esses 190 dias. Como é que vamos fazer isso? Ou arranjamos aqui uma forma de adiantar esse dinheiro às companhias aéreas e depois vermos ressarcido esse movimento por parte do Estado, ou fazermos aqui uma operação financeira, mas é isso que vamos agora trabalhar. Aquilo que nós temos conhecimento é que, também para que as pessoas tenham noção do que é que se está aqui a falar, o movimento de passageiros aumentou significativamente, mas o aumento do número de passageiros foi muito inferior ao aumento disponibilizado pelo Estado, ou pago pelo Estado, como verba ou compensação do subsídio de mobilidade. Só para termos uma noção, passamos de 6 milhões para quase 25 milhões de euros, o valor que o Estado está neste momento a participar. Este valor, posso já adiantar que este valor não foi lucro das companhias aéreas. Portanto, isso não foi mesmo. Vamos estudar, há um relatório até da IGF, que nós estamos a estudar, o próprio Ministro das Infraestruturas e dos Equipamentos referiu isso mesmo, e este grupo de trabalho visa também estudar essa situação, e chegamos à conclusão que não são as companhias aéreas que estão a ganhar dinheiro com estes aumentos, não é o cidadão que está a beneficiar, não é a região autónoma que está a beneficiar, nem é o Estado que está a beneficiar. Então quem é que está a beneficiar com... Alguém está a beneficiar com isto, ou alguém está a subverter as regras do jogo. E é exatamente isso que nós vamos apurar. Mas e vamos trabalhar. As agências? Nós vamos trabalhar em conjunto com o Ministério, vamos trabalhar em conjunto com as agências de viagens, vamos trabalhar em conjunto com as companhias aéreas, mas há situações de abuso que não podem voltar a acontecer. Abuso por parte de quem, Sr. Vice-Presidente? Há situações, não quero falar antes de termos portanto, os dados, nem este estudo concluído. Esse relatório já foi elaborado, portanto foi apresentado, nós vamos debruçar e vamos estudar muito cuidadosamente esse relatório, mas o que nos parece uma primeira análise, ainda que um pouco superficial, no meio da situação como foi feita, e aliás a região autónoma da Madeira, passado 6 meses ter lançado o subsídio de mobilidade, pedia revisão do sistema. O Governo Central nunca atendeu ou nunca teve tempo para atender esta necessidade da região e ter revisto o subsídio de mobilidade. Só passado 1 ano e meio é que se conseguiu iniciar este processo, que foi agora com estas reuniões em Lisboa. Mas o Estado não põe em causa continuar a subsidiar? Ou seja, não põe limite para o plafond? Há um princípio de continuidade territorial que o Estado não pode, neste momento, recusar-se a fazer, até porque, já vê, se olharmos para a região autónoma da Madeira e para as companhias aéreas que fazem os voos regulares do continente, Lisboa para a Madeira, são apenas 2, do Porto para a Madeira há uma terceira companhia, mas o ideal até seríamos ter mais uma companhia a operar, passando para 3 a fazer os voos regulares de Lisboa para a Madeira. A ver, vamos conseguir, se conseguimos também reunir esse apoio das companhias aéreas. Também já encetamos reuniões nesse sentido, vamos ver o que é que se consegue fazer. Espera ter uma solução para quando? O mais breve possível, mas essa solução passa por fazer com que os madeirenses consigam pagar apenas aquilo
que é justo pagar, portanto, que são os 85 e os 86 e os 65 euros. Já que falamos em transportes, quando aqui a Madeira vai ter uma ligação marítima de passageiros com o continente? No próximo verão. No verão de 2018. Como é que tem tanta certeza? Enfim, porque nós temos estado a trabalhar, apesar de estarmos aqui no governo, agora, depois desta remodelação, há bem pouco tempo, nós temos estado a trabalhar, não vou dizer dia e noite, mas temos estado a acompanhar alguns dossiês, e esse dossiê, o dossiê da linha Ferry, é dos dossiês mais complexos e importantes que nós temos na nossa governação. Está um concurso a decorrer, esse concurso terminado 18 de dezembro. Termina agora dia 18 de dezembro. Portanto, esse concurso tinha uma data limite para conclusão. Entretanto, uma das 13 companhias pedia a sua prorrogação, porque precisava de analisar melhor a conjuntura do mercado e toda a envolvência do mercado. Esse pedido foi aceito, porque cumpria com os requisitos legais. Entretanto, sabemos que destas 13 empresas ou entidades que pediram o caderno de encargos e que podem apresentar uma proposta até o dia 18 de dezembro, podem fazê-lo ou não, a verdade é que o Governo Regional não vai, nem tem estado à espera que isso aconteça. Portanto, se no dia 18 de dezembro não tivermos nenhuma proposta, porque pode acontecer, em qualquer concurso pode haver candidatos ou não, o facto de terem levantado 13 empresas o caderno de encargos não nos dá a garantia que algumas dessas 13 possam concorrer. Se isso não acontecer, nós temos um plano B. E qual é o plano B? Não vou agora falar, mas, enfim, porque o concurso está a decorrer. Mas passa por alterar o caderno de encargos, é isso? Não, forçosamente, repare, o ideal seria, depois deste concurso estar concluído, no dia 18 de dezembro, se não aparecesse ninguém, o ideal seria fazermos um ajuste direto, ou, enfim, tentarmos fazer com que a operação se realizasse, mas isso legalmente não é possível. Portanto, os nossos advogados com quem temos estado a trabalhar dizem-nos que esse caminho não é viável. Portanto, a única coisa que podemos fazer aqui é alterar algumas regras do concurso e tentar adaptar essas regras àquilo que efetivamente as empresas necessitam e precisam, porque não tínhamos aqui qualquer dúvida que a Madeira é uma ilha no meio do Atlântico, muito pequenina, e sabemos que o movimento que eventualmente poderá ser feito na região durante um ano é um movimento equivalente a operações que são efetuadas durante um fim de semana entre o norte da África e, por exemplo, a costa sul de Espanha. E só para termos a noção da nossa dimensão, nós somos uma região com 260 mil habitantes, ou 250 mil habitantes, e que traz alguns constrangimentos, quer no transporte de mercadorias, quer no transporte de passageiros. Portanto, das duas, ou nós adaptamos as regras do concurso àquilo que são as necessidades das empresas e tentamos compatibilizar os interesses das companhias com os interesses dos cidadãos, ou então vamos continuar a entreter e a ter... Eu estou a tentar perceber mais ou menos como é que vai ser essa alteração. Digamos que esta operação só é viável se houver carga a rodar, digamos assim. Isso implica que pode não passar por aí. Se esse modelo não for aceito agora nesta primeira fase, implica uma nova, digamos assim, orientação para o Porto do Caniçal? Não tem nada a ver com o Porto do Caniçal. Estamos a falar aqui num concurso só. Este concurso que está a decorrer agora tem... A paragem vai ser sempre no Porto do Funchal? Sim, sempre no Porto do Funchal. Portanto, não está fora de hipótese arranjarmos aqui uma solução que implicasse a saída do Funchal. Não, a questão é, quanto a isso, poderá ser uma solução só de passageiros, poderá ser uma solução até num curto espaço de tempo inferior àquele que está previsto. A ideia é, nós financeiramente não podemos aumentar a verba que temos no orçamento destinado a este concurso. Portanto, como sabe, são 3 milhões por ano. Não temos condições para aumentar este valor. Agora, podemos, numa primeira fase, talvez fazer uma operação só para o verão, para 3, 4 meses. Penso que isso se justifica até para o madeirense não viaja assim tanto durante o ano inteiro. Portanto, se centrarmos estas operações no verão, seria o ideal. Agora, no próximo verão, e isso é uma garantia que nós damos, no próximo verão, custo o que custar,
a Madeira vai ter um ferry a fazer as operações Madeira-Continente Madeira. Falemos então agora do novo hospital. Tem sido um dossiê muito polémico. A primeira reunião do grupo de trabalho aconteceu esta semana. Acha que 2 meses vai ser suficiente para encontrar-se uma solução para este projeto? Eu acho que nós devíamos fazer a pergunta, devemos pensar nós, o tempo que já perdemos sobre esta situação. Nós estamos hoje 8 de dezembro. Em janeiro deste ano, janeiro de 2017, a região informou o Governo da República dos nomes que queria que vissem constituídos no grupo de trabalho. E tivemos de janeiro até setembro para o Governo da República conseguir fazer um diploma legal a dizer que os nomes do grupo de trabalho seriam X. Pronto. Mas em setembro lá tiveram 9 meses para fazer a constituição de um grupo de trabalho. Passados esses 9 meses, em setembro, demoraram mais 2 meses a marcar a primeira reunião do grupo de trabalho. E essa reunião só foi marcada, tenho toda a certeza nisso, porque eu falei diretamente com o Sr. Ministro das Finanças sobre essa questão e pedi-lhe a máxima urgência, porque tenho a sensação que se não a tivéssemos feito, ainda nem sequer tínhamos feito a primeira reunião. Na primeira reunião que tive com o Sr. Ministro das Finanças, o Dr. Mário Centeno, pedi-lhe muita urgência para que este grupo de trabalho pudesse iniciar o seu trabalho. E só a primeira reunião que tiveram foi agora, dia 6 de dezembro. Portanto, perdemos 1 ano para fazer uma primeira reunião. Qual é o agravante desta situação? É que ficou definido pelo Governo Central, e isso ultrapassando até o que está previsto na lei das finanças das regiões autónomas, ficou previsto que esse grupo de trabalho seria o responsável por determinar o financiamento do novo hospital. Coisa que já tinham até chumbado o projeto de interesse comum. Depois de terem chumbado o projeto de interesse comum, não há possibilidade da região definir as suas regras de financiamento, porque nós precisamos ter uma certeza do Governo da República que montantes é que estão disponíveis para apoiar. Temos ouvido falar em muita coisa, o próprio Primeiro-Ministro tem vindo aqui, sempre que veio aqui à Madeira, falou nesta questão, sempre prometeu aos madeirenses uma solução para a construção do novo hospital. A verdade é que nos sucessivos orçamentos de Estado nunca encontramos uma verba destinada. Mas no Orçamento do Estado consta que 50% o Estado compromete-se a financiar o novo hospital. 50% de quê? De um valor que nós não sabemos quanto é que será. Fala-se em 340 milhões de euros. O Governo da República pede à região para encetar todos os passos, nomeadamente no projeto. Nós já temos o projeto concluído. A revisão do projeto, porque este projeto, portanto, já vem desde 2004, o projeto já foi elaborado, já fizemos a revisão do projeto. Desde 2004 que andamos a fazer expropriações de terrenos, já gastamos mais de 9 milhões de euros entre projetos, revisões dos projetos, infraestruturas, licenciamentos, expropriações. Agora temos para o orçamento de 2018 mais 5 milhões de euros para continuarmos os projetos de expropriações. E já metemos uma verba que achamos que é verba suficiente para lançar o caderno de encargos até ao final do primeiro trimestre de 2018. A ver, vamos, desta vez, e depois do Governo Central ter feito o financiamento, ou ter aprovado o financiamento a um hospital, que é o Hospital de Lisboa Oriental, muito parecido ao Hospital Novo da Madeira, nas mesmas condições, a ver, vamos, se é desta, que o Governo Central consegue afirmar-se com um montante específico. Se for preciso, nós ajudamos o Governo Central a definir esses montantes. Se for preciso dizer ao Governo Central que o novo modelo passa também por uma concessão de projetos de construção, da manutenção, do financiamento, tal como definiram para o Hospital de Lisboa Oriental, nós fazemos exatamente da mesma forma. A única coisa que nós vamos salvaguardar, e que também foi feita a nível nacional, é que a gestão pública fica sempre com o Governo Regional. Quanto é que o Governo madeirense vai investir no novo hospital? Se nós somarmos os 8 milhões de euros, portanto, se tivermos tudo em consideração, desde projetos, expropriações, e considerando já as verbas de 2018, posso lhe dizer que nós já temos investidos, e temos previsto investir até ao final de 2018, quase 22 milhões de euros. E a comparticipação do Estado ainda não entrou, é isso? A participação do Estado, neste momento, não passa da retórica, portanto, não passa de um plano de intenções. O Governo madeirense diz que a dívida do Estado à Madeira, por causa do subsistema de saúde, já ronda os 16 milhões de euros. Já conversou com o Governo sobre isto? Já, na reunião que nós tivemos com o Sr. Ministro das Finanças, nós levamos um pequeno documento com 13 pontos, e nesses 13 pontos apresentamos
as 13 situações que mais nos preocupam em termos de receitas. Somados esses valores dos 13 pontos, chegamos a uma verba superior a 140 milhões de euros. E é aqui que eu também acho engraçado a nossa oposição, porque há alguma oposição madeirense que tem assento na Assembleia da República e que agora vem com uma velocidade muito grande para a região para tentar defender os interesses da Madeira. E estas questões que deviam ser discutidas e defendidas no continente nunca fizeram rigorosamente nada, ainda nos vêm dizer que os pontos que nós estamos a apresentar não são corretos, que o Governo da República é que tem razão. Um dos pontos, que é aquele que tem a maior verba, são 70 milhões de euros. E dizem respeito à sobretaxa do IRS. Ora, se todos os impostos cobrados na região são da região, nomeadamente o IRS, o IRC, o Estado, através da intervenção do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro e da Troika, alimenta, desde 2011, e cria uma sobretaxa de IRS aos contribuintes, então essa sobretaxa não é das regiões autónomas, é da região autónoma da Madeira. Mas acha que é possível nesta conjuntura reaver esse dinheiro? Aquilo que eu disse ao Sr. Ministro, ao Dr. Mário Centeno, é que, tal como a Madeira, os Açores também se sentem muito prejudicados só nesta matéria. E só nesta questão da sobretaxa, valores apurados até 2016, nós estamos a falar em 70 milhões de euros. Se não há disponibilidade financeira para ajudar a pagar as dívidas que a República tem à Madeira, então que nos permitam, através do artigo 16 e do artigo 40 da Lei das Finanças das Regiões Autónomas, fazer o endividamento na mesma proporção do valor que o Governo Central deve à Região Autónoma da Madeira. E eu até disse ao Sr. Ministro que não estivesse preocupado, que nós assumíamos os custos e os encargos dessa operação. Ou seja, mais 140 milhões de euros. Não, assumíamos eles permitiriam a região em arranjar, por exemplo, uma conta corrente calcionada até 140 milhões, até que o Estado Central devolvesse ou pagasse essa dívida à região. E no período de utilização desses 140, nós, região, assumimos os custos dessa operação. Agora, eu preciso é de liquidez, porque se eu tenho menos receitas fiscais, se eu tenho a República a dever 140 milhões, não se encontram soluções para rigorosamente nada, nem nos permitem o financiamento. Então, só tenho aqui uma conclusão, é que não querem mesmo que a Madeira resolva os seus problemas. A Madeira também reclama uma redução da taxa de juros, ou seja, pagar a mesma taxa de juros que o Estado paga quanto ao serviço da dívida. Como é que está esta assunto? Essa é uma questão que ainda me deixa mais espantado ou de boca aberta. Porque quando a região, no programa que decorreu do Programa de Ajustamento Económico e Financeiro, contraria um empréstimo junto à República de 1.500 milhões. Deram-nos uma taxa de juros, isto para explicar muito rapidamente às pessoas, para as pessoas perceberem de que é que estamos a falar. A região assumiu um encargo de 3,375% sobre esse financiamento. Passado algum tempo, a própria República foi amortizar a dívida que tinha junto ao FMI e fez outras operações financeiras para substituir a dívida financeira que tinha junto ao FMI com encargos mais baixo, para pagar menos encargos com juros. Até aí tudo perfeito, uma boa gestão. Minha pergunta é, porquê que não fazem, ou porquê que não deixam a região fazer exatamente o mesmo que aquilo que a República fez? Até porque nós, e eu achei piada, na discussão agora da lei do Orçamento de Estado para 2018, o senhor Secretário de Estado das Finanças vai lançar uma suspeição para a Assembleia da República que a Madeira não cumpria com as suas obrigações. Ou que ajudariam a Madeira quando a Madeira cumprisse as suas obrigações. Eu penso que o Sr. Secretário de Estado está mal informado quanto à Madeira, quanto àquilo que se passa na Madeira, porque a Madeira não só cumpria com todas as suas obrigações, como também contribui positivamente para que a República apresentasse um déficit inferior àquele que devia ter apresentado. Porque durante este período, o Programa de Ajustamento Económico e Financeiro, nós tivemos sempre as contas consolidadas, tivemos as contas muito controladas e contribuímos positivamente para a contabilidade nacional para que o Estado tivesse uma redução. Isto quer dizer que não há vontade por parte do Governo da República para descer a taxa de juros? Não tem havido essa vontade. Aquilo que nós pedimos foi para que essa taxa de juros não tivesse qualquer agravamento em termos de spread. O que é engraçado é que o PSD Madeira apresentou essa proposta de alteração e essa proposta apresentada pela Madeira foi chumbada pelo PS, com representantes da Madeira, na Assembleia da República. Todas as propostas foram chumbadas.
uma coisa que é perfeitamente normal e que nos está a tirar 12 milhões de euros por ano do nosso orçamento com encargos completamente desnecessários. Portanto, nem nisto a oposição da Madeira conseguia ajudar a Madeira. É capaz de propor o pagamento antecipado da dívida? A Madeira tem cumprido com todas as suas obrigações e compromissos bancários. Nós não estamos em condições, neste momento, de fazer amortizações extraordinárias porque precisamos do dinheiro para investir naquilo que a população mais necessita. Agora, aquilo que nós fomos muito sensíveis a transmitir ao Governo da República é que nós temos cumprido com todas as obrigações que a Madeira tinha se comprometido a fazer. E cumprimos até com mais do que aquilo que devíamos. O que nós pedimos à República foi que tivesse a sensibilidade de olhar para a Madeira, não só pagar aquilo que devem à região, como também anuir ao bom comportamento que nós tivemos durante o programa de ajustamento económico e financeiro. Dr. Pedro Calado, falamos agora do Orçamento Regional para 2018. Como é que classifica o orçamento do próximo ano? Olha, classifico, fruto desta conjuntura toda que estou aqui a referir, portanto, para além de nós termos aqui um valor elevado de 140 milhões a receber da República, nós tivemos, como sabem, já foi público, tivemos a perda de receitas fiscais. Portanto, esta perda de receitas fiscais em 2017 rondou quase os 100 milhões de euros. Portanto, tem muito a ver com o Centro Internacional de Negócios da Madeira? Sim, também teve a ver. Houve duas empresas que saíram do Centro Internacional de Negócios, saíram por razões que têm muito a ver com o discurso negativo que se tem feito à volta do Centro Internacional de Negócios a nível internacional. Isso é outra coisa que eu também não consigo perceber, é como é que, sabendo da importância que o Centro Internacional de Negócios tem para a nossa região, para as nossas receitas, como é que nós não temos uma união política mais forte entre os nossos partidos e que nos ajudem a defender aquilo que é o interesse de todos. Porque amanhã, se houver uma mudança qualquer a nível político, se a nível europeu, na Comissão Europeia e nas mais altas entidades, que eu julgo que está a ser feito um trabalho a nível internacional de tentar denegrir a imagem da Madeira no que toca ao Centro Internacional de Negócios. Portanto, se este trabalho não for feito com muita assertividade e com muita preocupação na defesa dos interesses da Madeira, todos nós vamos ser prejudicados. E agora veja, se não tivermos uma fonte de receitas segura como é o Centro Internacional de Negócios, não temos condições de receber o apoio do Governo Central. Eu pergunto que caminho é que querem dar. O Mário Centeno, agora como Presidente do Eurogrupo, acha que isso pode ser também uma influência, assim, digamos assim? Eu espero que seja uma influência positiva e estou certo que sim. Eu gostei muito da reunião que tive com o Sr. Ministro. O Sr. Ministro mostrou total disponibilidade para nos ajudar, razão pela qual o grupo de trabalho do novo hospital começou logo em funcionamento. Eu disse ao Sr. Ministro que todas as soluções que fossem encontradas seriam soluções conjuntas. Nós não estamos aqui para apresentar com o nosso chapéu soluções que são encontradas com a ajuda de terceiros. Portanto, se houver ajudas de terceiros, nós cumprimentaremos com o nosso chapéu e com o chapéu alheio. Portanto, estaremos os dois em conjunto na apresentação e na explicação à população dessas soluções. E acredita que vai ser possível recuperar, digamos assim, a fonte de receitas no Centro Internacional de Negócios da Madeira? Eu publicamente transmiti, dei os meus parabéns ao Sr. Ministro pela eleição do Eurogrupo e transmiti-lhe a preocupação que sentia que não se esquecesse nem do povo português, nem da Madeira. Porque ele foi e é Ministro das Finanças, apesar de ter um trabalho enfim, com maior importância a nível internacional, espero que não se esqueça dos portugueses e dos madeirenses naquilo que... E relativamente ao Orçamento Regional para 2018, onde é que vão baixar os impostos? Sobre o Orçamento da região, eu gostava de esclarecer aqui uma situação que eu acho que é importante. O Orçamento da região, aparentemente, parece ter um aumento de 2017 para 2018. Mas esse aumento de valor é aparente. E isso só fala nesse aumento quem não teve, com certeza, tempo ou oportunidade para estudar as quase 1000 páginas do orçamento entre o orçamento e o PIDER. Eu achei piada os partidos da oposição serem muito céleres, uma hora depois de termos apresentado o orçamento, um documento com 1000 páginas quase, os partidos da oposição já estavam todos a comentar o documento. Portanto, eles nem tinham tido tempo ainda de ver o documento, mas já estavam todos a comentar o documento. A razão pela qual foram ditas coisas que não correspondem minimamente à verdade. Primeiro ponto, o orçamento só aumenta de 1.600 milhões para 1.885 milhões em 2018, fruto da amortização financeira de empréstimos
que está definido já do tempo de intervenção do Programa de Ajustamento Económico-Financeiro. Portanto, ainda ouvi um partido da oposição dizer que no orçamento de 2018 nós iríamos dar prioridade na amortização da dívida em detrimento de ajudar a população, porque tinha verificado que havia um acréscimo de mais 200 milhões, 235 milhões de euros na amortização da dívida. Portanto, estes partidos, para além de não saberem ler um documento destes técnicos, fazem afirmações completamente gratuitas daquilo que nem sequer sabem o que é que estão a analisar. As amortizações de dívidas já estão previstas há 6, 7, 8 anos. Aquilo que as pessoas querem saber é se no próximo ano vai haver uma baixa de impostos. As pessoas e as empresas também. Vai haver uma baixa de impostos. Querem ser de IRS, querem ser de IRC. Isto, por muito que deixe descontentes a nossa oposição, nós tivemos o cuidado, o Governo teve o cuidado de ouvir as associações empresariais. Reunimos com todas as entidades que achamos que tínhamos de reunir, representativas, quer de pessoas, quer de empresas. Tudo aquilo que foi pedido ao Governo Regional foi que, fruto desta conjuntura, nós não aumentássemos os encargos fiscais, não tivéssemos um agravamento fiscal na região. Ora, o Governo Regional da Madeira, para 2018, não só cumpre com esta aspiração, que é de não fazer um agravamento fiscal, como ainda vai baixar a carga fiscal sobre as empresas e sobre os particulares. Como? A nível de IRS das pessoas singulares, nós vamos manter no diferencial face à taxa do continente 14,4% no primeiro escalão. Ou seja, o madeirense paga menos 14,4% do que pagaria se estivesse a residir no continente. Portanto, vamos manter esta postura. Se é possível ir mais além, em 2019, em 2018, quando estivermos a fazer o orçamento para 2019, vamos tentar ir um bocadinho mais além. Eu recordava que o Governo Regional da Madeira já teve este diferencial na casa dos 20%, ou seja, pagávamos menos 20% do que aquilo que pagávamos no continente. Quando houve a intervenção do PAF, esse diferencial teve que ser anulado, começamos a pagar os impostos que pagávamos a nível nacional e agora, desde 2015 até 2017, temos feito um esforço e temos estado sempre a reduzir este diferencial e neste momento estamos a pagar menos 14,4%. Vamos tentar que em 19 isso suba para os 16%, 18%, vamos ver depois o que é possível. Este ano, qual foi o sinal que demos a mais, além dos particulares? Foi nas empresas. Ora, 84% do tecido empresarial da região são pequenas e médias empresas. Empresas pequeninas, com 5 trabalhadores, 4 trabalhadores, 1 trabalhador. O que é que nós dissemos? Estas empresas pagam de IRC 17%. Vamos dar um pequeno sinal, mesmo tendo em conta a quebra de receitas que nós temos e as dívidas que o Estado tem para com a região, vamos fazer um esforço e vamos reduzir o IRC das empresas de 17% para 16%. Portanto, reduzimos um ponto percentual. Estamos a falar numa quebra de receitas a nível de IRC de 2 milhões de euros para a região. Isto, se formos ainda somar aos 6 milhões e meio por ano que nós estamos a fazer em sede de IRS. Portanto, só aqui estamos a falar quase em 14 milhões de euros de receitas fiscais que nós vamos ter a menos. Portanto, isto depois, tivermos em conta o passe sub-23, que nós vamos ajudar os estudantes universitários, coisa que devia ter sido um compromisso da República em ajudar os estudantes universitários da Madeira, não o fizeram apenas para o espaço nacional. Nós na região, como isso não é possível, nós vamos fazer, dar-nos um encargo de mais 500 mil euros, meio milhão de euros, em cima daquilo que já estamos a suportar no espaço. Para além disso, vamos manter o pagamento do subsídio de insularidade ao Porto Santo e à Madeira. Portanto, estamos aqui a falar de mais um esforço significativo. Isto em 3 anos, nós estamos a falar nestas medidas só regionais, entre 16, 17 e 18, estamos a falar numa redução de 22 milhões de euros que nós estamos a fazer, quer a empresas, quer a privados. E em termos de obras públicas, quais são os grandes projetos ou os grandes planos do Governo? Pronto, em termos de obras públicas, eu queria só referir uma coisa. Uma região como a nossa, em que tem cerca de 110 mil pessoas de população ativa. Nós sabemos que dessas 110 mil pessoas em população ativa, para uma população de 260 mil habitantes, mais coisa, menos coisa, 10, 11, 12% estão no setor primeiro, portanto, agricultura e afins. Outros 12%, salvo erro, dados de setembro, 12,6% estão no setor secundário, que é indústria, comércio, construção, por aí fora.
E cerca de 80%, 75%, 78% estão no setor terciário, que é onde estão a restauração, a hotelaria, turismo, por aí fora. Se nós não tivermos em atenção aquilo que caracteriza, ou que é a composição da nossa estrutura societária em termos de demografia, de sociedade, se nós não tivermos a preocupação de saber para quem é que vamos governar, nós nunca vamos conseguir chegar à casa das pessoas. Qual é o reflexo disto? O reflexo é que se nós não temos investimento público, as pessoas pura e simplesmente têm que sair da região. Hoje, esse investimento público que nós temos e que vamos fazer em 2018, ou vamos reiniciar em 2018, é essencialmente para acabar algumas obras que estavam paradas, portanto, obras essas que já tinham... Vias rápidas, por exemplo? Tem uma via rápida, vamos concluir a cota 500, vamos concluir a primeira fase da cota 500 e vamos fazer a ligação da Fagenda-Ovelha. Portanto, é talvez aquela que tem maior peso em termos de orçamento. Mas não é só essa. Portanto, nós de 576 milhões que temos previsto no PIDER, a grande maioria do valor que lá está é para apoio social, para apoio na área da saúde, para a reconstrução de escolas, de centros de saúde, de parques infantis, parques escolares, pavilhões. Tem também essas infraestruturas viárias que tinham sido suspensas no âmbito do PF e nós vamos recomeçar agora. Porquê? Porque temos de ter em atenção que a população que vive no norte da ilha, que tem maior isolamento, precisa ter acessibilidade a toda a ilha, tal como os outros madeirenses têm. Isto é uma forma de ajudar a economia, é uma forma de ajudar socialmente aquela população que está mais isolada, é uma forma de ajudar as empresas e é uma forma de contribuir economicamente para todo o tecido empresarial, em termos daquilo que se consome, de tudo, das matérias-primas, todos os materiais que são essenciais ao desenvolvimento económico. Nós temos que ter uma visão macro, toda a economia e todas as soluções que nós encontramos. E isto é uma aspiração que nós temos, que é de chegar a toda a ilha de igual forma, que todos os madeirenses tenham as acessibilidades que todos merecem e devem ter. Já aqui falámos das vias rápidas, quando é que o Governo espera vender a participação que tem nas parcerias público-privadas? Contrariamente àquilo que tem sido também transmitido, nós não estamos neste momento obcecados por fazer vendas das nossas participações. Também tenho achado curioso, e há alguma matéria que nós nos reservamos para falar no seu devido espaço, portanto não vamos estar a alimentar folhetins jornalísticos na praça pública. E há aí alguns partidos da oposição muito nervosos com o facto de nós podermos privatizar a empresa de eletricidade da Madeira. Portanto, isso está fora de questão. O Governo Regional da Madeira não vai privatizar nenhuma empresa de eletricidade. Portanto, a empresa de eletricidade é uma empresa estratégica para a economia da região, é fundamental, portanto, isso está fora de hipótese, não sei onde é que foram buscar isso. Que há uma verba no orçamento da região que contempla a venda de algumas participações, quais são? Sementes Madeira. Temos uma empresa que já está no capital social e que pretende adquirir a cota da região autónoma da Madeira. Já foi feita uma avaliação, já foi feito um estudo, foram definidos já valores, nós vamos proceder à venda da nossa cota, da cota que a região tem. PPPs. Desde 2013, PPPs, portanto, as parcerias público-privadas, via expressa e via litoral. Nós, desde 2013, que o Governo tem estado a fazer a renegociação com estas entidades para tentar reduzir os encargos fruto das parcerias que tem. As negociações que nós encetamos, conjuntamente com o Governo da República, com bancos, com empresas construtoras, os outros acionistas da empresa, nós conseguimos até o final, salvo erro, 2024 e 2040 das concessões, conseguimos redefinir um plano de amortização que faz uma redução de encargos com as PPPs na ordem dos 285 milhões de euros. Nós reduzimos 17% aos encargos que a região já tinha nessas parcerias. Nós fizemos exatamente o mesmo que a nível nacional foi feita com as renegociações das PPPs. Se me pergunta, se houver uma boa proposta para comprar a percentagem que a região tem na via expressa e via litoral, nós devemos vender essas participações? Eu acho que sim. Eu acho que devemos vender a região, neste momento, vai continuar a assegurar a manutenção daquelas vias, pelo facto de termos feito uma redução nos encargos, a via expressa e a via litoral continuaram a ter uma prestação de serviços a todos os madeirenses de forma eficaz, rápida e segura.
Hoje é seguro circular em qualquer uma dessas vias, portanto nós não temos qualquer problema em fazer a venda. Já esgotamos largamente o tempo que tínhamos previsto para esta entrevista, mas há dois temas que eu gostava de falar consigo, que é a remodelação do Governo e também o PSD. Em nome de uma melhor eficácia do Governo do Dr. Miguel Albuquerque, justificou a remodelação. Já se nota essa eficácia? Eu acho que a grande mudança que foi operada aqui, enfim, para além dos nomes que vimos, que entraram, que saíram, foi a constituição de uma vice-presidência. Aquilo que eu acho que o Sr. Presidente quis fazer com esta remodelação foi tentar dar um sinal que o Governo tinha que começar a falar numa só voz. Nós não podíamos ter 5, 6, 7 governos. Só há um governo, só há um Presidente do Governo e as pessoas que estão nesse Governo só podem trabalhar para um Presidente do Governo. Nesta estrutura só há uma pessoa importante. Isso quer dizer que anteriormente o Governo não falava uma só voz? Eu acho é que hoje, mais do que nunca, tem que haver muita união dentro do Governo, tem que haver muita solidariedade dentro do Governo e nós temos que pensar que o nosso líder é essa pessoa é que define a estratégia do Governo, essa pessoa é que foi a eleições, essa pessoa é que ganhou a confiança do povo. Isso quer dizer que antigamente não havia união, agora já existe? Eu não disse isso. Aquilo que eu estou a dizer é que as remodelações que foram efetuadas foram tendo por base a prossecução dos objetivos do 12º Governo Regional da Madeira na tentativa de ir buscar a melhor solução para os problemas das pessoas. E aquilo que se nota hoje é que as pessoas estão a falar talvez com uma dinâmica diferente, estão dentro de um espírito único que é um governo regional, uma única entidade e estamos todos a trabalhar para um Presidente do Governo. O senhor tem como missão a coordenação política também. Essa coordenação política passa por intervir também dentro do PSD? Bom, eu, antes de estar no Governo, já estava no PSD. Eu sempre contribuí com o PSD. Quando o Dr. Miguel Albuquerque concorreu à liderança do partido, eu, desde a primeira hora que o acompanhei, e é uma pessoa de quem eu conheço bem e para quem tenho todo o prazer em trabalhar. Conheço muito bem tudo aquilo que tem sido a dinâmica do partido, tem sido uma dinâmica fruto de toda a conjuntura que também se viu. Tivemos uma liderança muito forte do Dr. Alberto João Jardim durante 40 anos e nenhuma liderança posterior a um período de 40 anos é fácil. O partido teve 5, 6 pessoas a se candidatarem à liderança. Hoje, nota-se, em algumas situações, nota-se que o partido ainda está a viver fruto dessa divisão. Está dividido? Não considero que esteja dividido, mas há naturalmente algumas pessoas que estão descontentes com algumas situações, umas concordam, outras não concordam, mas isto é assim em qualquer partido. E se não fosse assim, estávamos numa ditadura. Se não houver unidade, aquela unidade que ontem o Dr. Miguel Albuquerque apelou, pode haver essa unidade tem que existir dentro do partido, tem que existir dentro de um governo e só assim é que se conseguem resultados. As expulsões, não houve expulsões. O PSD não expulsou ninguém. Por isso, simplesmente, aquilo que aconteceu foi as pessoas que decidiram, os militantes que decidiram ser candidatos por outros partidos, já sabiam à partida que tinham que sair do partido. Eu não posso pertencer ao partido, ao PSD, e ser candidato por um outro partido contra o PSD. Quantas pessoas saíram nessas circunstâncias? Os próprios estatutos definem que nessas situações é que nem sequer é instaurado um processo contra esses militantes. Eles automaticamente têm que sair do partido. Agora, o partido não expulsou ninguém. Essas pessoas auto-excluíram-se do PSD. Mas o que é engraçado é que depois dos resultados eleitorais, e eu aproveitava para dizer que os resultados eleitorais foram muito bons para o PSD. O PSD teve 46 mil votos. O segundo partido mais votado teve 23. As pessoas que saíram para estarem noutras listas hoje pedem-nos para voltar para o PSD. Elas hão de ser integradas. Portanto, é uma questão de tempo. Dr. Pedro Calado, muito obrigado por ter vindo à RTP Madeira. Muito obrigado. Nós colocamos um ponto final. Este programa é entrevista, assim especial. Desejo uma boa noite e também um bom fim de semana.